Opa, beleza? Meu nome é Igor Hilario e eu tenho 43 anos de idade e a minha ideia é contar as coisas que eu vinha percebendo desde que eu era criança, né? E as coisas que eu passei na minha juventude e que ainda acontecem algumas poucas vezes. Mas antes de tudo eu quero deixar bem claro que eu não tenho a mesma concepção comum de um Deus criador bonzinho que cuida de todo mundo. Então, assim, para não ofender suscetibilidades, então eu quero deixar claro no que eu acredito, certo? Bom, vamos lá. Meu nome é Igor, desde os 6 anos de idade, eu, quando eu ia na igreja com a minha mãe, que era diversas igrejas, né? Onde tivesse profecia ela ia, então a Deus e Amor era uma delas. E aquelas sessões que hoje são chamadas de sessões de descarrego, né? Quando as pessoas ficavam ali de joelhos, se dizendo demônios, eu sempre via pessoas, aquela pessoa com aquelas mãos para trás, como se fossem garras, e sempre que eu olhava para elas tinha alguém do lado, ou na frente, ou atrás delas, e normalmente ficavam 3, 4 pessoas, e para mim tinha sempre 8, 9, 10 pessoas. Não eram os pastores, obreiros, presbíteros, não. Eram pessoas que estavam na mesma posição. E quando essas pessoas de trás ou do lado falavam, a da frente também falava. E era o mesmo texto, ou às vezes ela falava antes, a de trás falava antes e a da frente falava depois, ou as duas falavam ao mesmo tempo. E eram pessoas, não eram seres deformados, com pé de bode, igual tentam pintar, com cauda, com chifre, com sombras, não, eram pessoas, não tinha nada de seres deformados, não. E o que acontecia? Na maioria das vezes, quando o pastor ou o presbítero dava aquela ordem de sai, em nome de Jesus, eu via a pessoa, aquela pessoa de trás, ou ela simplesmente ia dissolvendo, né, ficando transparente e desaparecendo, ou ela saía voando, como se fosse um carro capotando para cima, voando, ou simplesmente quando ele começava, aquela pessoa já saía correndo pelo meio do corredor. E antes, quando eu tentava acompanhar ela, eu via ela passando, quando eu tentava acompanhar, antes de chegar na porta já ia dissolvendo e sumia. E a pessoa falava que estava liberta, que estava a primeira, né? Que tava de joelho lá, falava, estava liberta, começava a repetir as coisas, estou liberta, em nome de Jesus. E terminava ali. E eu sempre gostei. Todo mundo ficava ali sentado nas cadeiras, mas eu sempre fiquei ali na frente, junto com aquelas pessoas ali que eu gostava de olhar e ver. Normalmente eu via o que eles não estavam vendo, algumas coisas que a maioria das coisas que eles não estavam vendo, e quando eu falava, era criança, 6 anos de idade, então era ignorado, todo mundo ria. Então assim, era só mais um falando, né? E que acontece? Quando isso começou a acontecer, que eu não lembro de antes disso, 5 anos, 4 anos, se isso acontecia, se eu conversava com alguém, por isso, quando eu comecei a perceber que eu via essas coisas que as pessoas normalmente não viam, o que aconteceu? Nesse mesmo ano, que foi no ano de 86, eu fui para casa de um amigo da minha mãe, aqueles amigos de serviço, né? E por uma semana eu fiquei sendo abusado, né? Eu não estou falando de abuso, de passar a mão, que muitos homens, muitas pessoas hoje reclamam, não. Estou falando de abuso mesmo. Estou falando de uma semana, de manhã de tarde, durante mais ou menos 6 dias. E o que aconteceu? Depois disso, começaram a acontecer uma série de coisas na minha vida. Na época eu não tinha noção do que poderia estar acontecendo, eu simplesmente achava que nada, eu não sabia nem o que estava acontecendo, nem que eu existia eu sabia. E aí depois dos 6 anos de idade, com 7 para 8 anos de idade, um pastor, né, de uma igreja que minha mãe frequentava, como eu sempre gostei de filme de terror, depois eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a gostar e eu comecei a gostar de filme de terror também. Um pastor orientou minha mãe que era melhor ela que eu visse filmes pornográficos do que assistisse filmes de terror. E pelo que eu percebi, na época, com 8 anos de idade já, eu percebi que isso foi a brecha que
precisava para que essas coisas que aconteceram depois começassem a acontecer. Com 8 para 9 anos de idade, por causa desse abuso e que aconteceu, eu desenvolvi seria uma compulsão por comida. Por exemplo, a minha mãe fazia um bolo inteiro, eu pegava aquele bolo e a minha irmã pegava um pedaço, ela pegava outro e eu pegava o tabuleiro. E eu só parava de comer quando a dor no estômago era maior do que a dor que eu sentia na minha mente. Então, assim, isso era com tudo. Era com bolo, era com comida, era arroz, eu virava o feijão todo na panela de arroz, ou ao contrário. Isso era com tudo. E isso foi me fazendo engordar, engordar, engordar. Quando eu cheguei com 8 anos de idade, eu já estava com mais de 90 quilos. Né, e isso foi aumentando. Eu engordava cerca de 10 a 15 quilos por ano. Então, assim, a minha idade era um ano e eu aumentava 10 a 15 quilos por ano. E com 8 anos de idade eu simplesmente cismei que não queria mais ficar na Terra e peguei lá duas cartelas de medicamento, mais alguns outros lá que eu tomava para doenças que vieram junto com o abuso, né? Que a minha mãe tinha vergonha de contar, então ela só comprava medicamento, ia se endividando para comprar medicamento. E eu tomei tudo de uma vez e comecei a rir. Comecei a rir das pessoas a rir do que eu estava vendo. Por exemplo, eu estava olhando para minha irmã e eu olhando para ela aqui, eu via minha mãe dentro de casa, eu via minha irmã de frente, eu via minha irmã de costas, eu via minha irmã de cima e eu via ela de todos os outros ângulos. E eu comecei a rir daquilo e é como se eu tivessem vários olhos em volta de mim e todos eram meus. Eu comecei a rir e a minha mãe começou a perguntar o que tinha acontecido. Nada, aconteceu nada. E ela deu um estalo nela, ela foi lá e me pegou os medicamentos, eu tinha virado todos na boca. Era a Aerolim, outros medicamentos para controle de infecção, tinha uma cartela também de medicamento que ela conseguia para emagrecer. Eu tomei todas de uma vez. Deu assim, em cápsulas, deu mais ou menos umas 50 cápsulas e eu empurrei com os medicamentos líquidos, que eram uns 3 ou 4. Tinha um que era quase 1 litro na época que vendia, eu virei tudo na boca. E aí o que aconteceu? Ela pegou e, no desespero de mãe, né, me levou pro hospital. O médico, quando chegou lá, eu fiz aquela lavagem normal, que normalmente dura 30 minutos, 1 hora. A minha durou quase 3 horas, porque eles jogavam líquido pela minha boca e sugavam pelo nariz. Ficavam 2 canos, um na boca e um no nariz sugando. E aquilo durou umas 3 horas, eu dormi, apaguei também depois, porque por causa daquele pouco que passou, né, do meu estômago, entrou pro sangue e começou a fazer efeito. Eu apaguei e ela conta que eles me liberaram, eu apagado, ela me levou apagado para casa e quando chegou em casa, depois de algumas horas, eu fiquei gelado, não mexia, meu corpo todo endureceu e eu, segundo ela, foi uns 30 minutos, 40 minutos que eu fiquei ali, o meu coração não batia, eu não respirava e ela ficou ali chorando, pedindo a esse Deus cristão, né, para que eu voltasse. E depois de algum tempo eu simplesmente voltei, né? Voltei a respirar. Eu falei que estava com fome e voltei a respirar. Já com 14 anos de idade, aquelas visões continuavam. Não eram visões, era só uma coisa que a gente só não consegue ver por causa do tipo de luz que essas outras dimensões estão, né? E continuaram, eu andava na rua, eu via as crianças e via adultos não, pessoas, seres grandes, seres que eu digo, seres com a aparência de ser humano, andando com elas, com a cara fechada, com o rosto cinza, com o olho preto, e aquilo que todo mundo fala que é coisa de filme de terror, que é esquizofrenia, não. Eu sempre vi e alguns eu até encarava e me encarava de volta até que um dia eu estava andando na rua e simplesmente duas crianças, eu tinha 12 anos, duas crianças, uma de 8, uma de mais ou menos da minha idade, vieram pra cima de mim, como se eu nunca tinha visto os dois, eles vieram pra cima de mim me xingando,
me amaldiçoando e amaldiçoando mesmo, como nenhuma criança faz. Nunca, nunca. Pelo menos essas crianças que eu conheço, né, nenhuma consegue amaldiçoar de coisas, com palavras que, por coisas que você não fez ou nem imagina que existem, né? Então, assim, eles vieram e disseram que eu tinha destruído a família deles e, assim, né? Não entendi, né? Na época eu tava por consequência de muita coisa, eu briguei com eles ali na rua mesmo e eles foram embora, que eram crianças, né? Briguei com eles na rua ali mesmo, era criança igual eu era. Briguei com eles na rua ali mesmo e eles foram embora. E com 14 anos de idade, eu tô contando a minha história primeiro para depois contar a EQM, tá? Para vocês entenderem de onde vem é, é, essa minha, digamos, ódio mesmo a esse Jeová, que todo mundo, que os cristãos chamam de Deus. Tá? E aí com 14 anos de idade, eu tava indo pra aula e de repente me deu aquela ânsia de vômito, eu vomitei uma bola de sangue e começou uma dor no meu estômago que eu não conseguia nem andar. Eu começava a andar e começava a tremer, eu não conseguia pisar no chão de dor. E aí foram me levando para casa, assim, era um quarteirão, mas era um morro. Fui subindo devagar, tremendo, tremendo. Eu cheguei em casa, e quando eu pisei em casa, a dor aumentou, tipo assim, 1000%. E eu tirei a roupa toda, deitei no chão e comecei a gritar, 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 gritar. E minha mãe pegou e me levou pro médico, depois que a dor diminuiu, né? Enquanto eu tava deitado no chão, não deixava ninguém encostar em mim. É, e aí me levou pro hospital. Quando chegou lá, e eles me falaram: ó, ele tá com câncer. Fizeram vários exames, né? Tá com endoscopia, fizeram vários exames lá. Contraste, na época não era específico quanto hoje para poder descobrir o que, que era. Fizeram um contraste, fizeram tudo. Os exames duraram bem umas 2 horas e meia, 3 horas. De sangue, fizeram tudo. E o médico chamou minha mãe numa sala e eu tava lá e falou: ó, ele tá com câncer no esôfago, ele tem 6 meses de vida. E claro que o resultado não saiu na hora, né? Demorou bastante para sair, mas ele falou: ele tem 6 meses de vida e deixa ele fazer o que ele quiser fazer. Se ele quiser sair da escola, deixa sair. Se ele quiser ficar andando na rua sozinho, deixa, porque tem 6 meses de vida. E eu saí da escola, saí de tudo e aquela dor vinha 2 a 3 vezes na semana. Às vezes a minha mãe estava em casa, porque ela trabalhava dia sim, dia não, né? Porque era só ela, porque eu não tive um pai, então, tipo assim, era só ela, então ela tava dia sim, dia não. Minha irmã ficava na casa das minhas primas e vinha aquela dor, né? E aí eu ficava ali no quarto gritando, no travesseiro, gritando, 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 e medicamento para poder parar a dor, porque não tinha como fazer. Comecei a quimioterapia, mas foi pouco tempo, porque antes da quimioterapia, então, durante a quimioterapia, eu fui em uma dessas igrejas, né, que minha mãe sempre ia, e lá o que que aconteceu? Esse mesmo cara que todo mundo chama de Deus falou o seguinte: eu coloquei esse câncer em você. E ele só vai sair quando você pedir perdão pelo que você falou desse vaso. Desse vaso. Eu tinha 13 para 14 anos de idade. E aí, o vaso era a pessoa que estava ele usando, né? No meio cristão lá, o vaso era a pessoa que estava sendo usada. E realmente eu tinha 12 anos lá, ela me enchia a paciência e eu falei que eu realmente xinguei ela de várias maneiras, eu xinguei e aí o câncer apareceu com alguns meses depois. E aí eu tive que pedir perdão para esse cara, pedir perdão para ela e do mesmo jeito que o câncer apareceu, ele desapareceu. Fui no médico, o médico fez todos os mesmos exames que ele fez na primeira vez, na volta ele fez também e não tinha nada, desapareceu, nem cicatriz ficou. E desde então eu já estava questionando algumas coisas, achava estranho. Eu comecei a questionar: como assim esse cara é bom, mas ele coloca um câncer num pré-adolescente, na época eu achava criança, né? Num pré-adolescente, em uma criança, porque ele quer. Simplesmente assim, ele quer, ele vai lá e mata quem ele quer, ou ele coloca uma dor absurda numa pessoa porque ele quer. Não parece uma coisa que uma pessoa boa faria, né? Se a gente começar a usar a razão, ah, tá, mas aí o que normalmente falam, ah, mas ele não é
homem para julgar de acordo com as coisas do homem. Bom, se ele não é homem, então assim, ele mudou de ideia, né? Porque eu toquei na tal da menina dos olhos dele, ele mudou de ideia e eu não morri. Meio estranho, meio dúbio isso, né? Mas vamos continuar. E aí passou-se os anos, como eu falei, a cada um ano eu engordava 10 a 15 quilos. Com 16 anos eu já pesava 180 quilos, né? Pesava 180 quilos com 16 anos. E com 19 anos eu pesava 230, né? Com 230 quilos eu tive que fazer cirurgia. E aí começa a parte lá da EQM, né? Que é quando começou tudo. E eu já estava ignorando completamente esse cara, esse Jeová. Então assim, começou a parte supostamente espiritual. E ia lá no dia 2 de outubro de 99, eu fui fazer uma cirurgia, essa bariatria, né? Tava no comecinho aqui no Brasil, se não me engano, foram 6 meses eu já fui fazer a cirurgia. E tudo o que podia dar errado, deu errado nessa minha cirurgia. Para começar, na primeira semana, eu fiz a cirurgia na segunda, com previsão de saída na quinta. Na quinta-feira, não, na quarta-feira, de tarde, começou uma dor no meu intestino. E eu falava com a enfermeira, ela ria, perguntava, de quando que é a dor? De quanto que é a dor? De 1 a 10. Eu falava 15. Aí eles riam, não, você tá fazendo drama, você não tá sentindo essa dor não. Aí passou os médicos também, que eles trocavam plantões e perguntavam qual que é o nível da dor, falava 15, e falava 12, e falava 13, e todos riam, saíam e não voltava. Aí na quinta-feira de noite eles resolveram me dar uma morfina lá. Foi quando eu consegui apagar umas 2 horas, 3 horas. Eu conseguia dormir umas 2, 3 horas. E voltei na sexta-feira com a dor pior, porque ela tinha espalhado, né? Eu senti a dor do lado esquerdo, eu senti como se fosse uma bola inchada do lado esquerdo, mas a dor eu senti era na base da coluna inteira, nas minhas costas e nas minhas pernas. E eu fiquei a sexta-feira até a parte de umas 2 horas ali, só com o travesseiro no rosto, e gemendo, 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 e nada acontecia. Eu também não clamava por esse Deus cristão. Eu aguentava calado, assim, gemendo, mas sem clamar, até que apareceram duas pessoas que falavam que ele tinha mandado novamente elas para que eu me consertasse com ele. E ficaram me enchendo a paciência ali por mais ou menos uns 30 minutos. Até que eu falei, tá bom, vamos lá, vamos consertar com ele. Uma ova, né? Só repetiu o que ela falou ali, ficou por isso mesmo. Mas, e aí na sexta-feira à noite apareceu um cara negro, negro do cabelo liso. É raro, mas eu não sei se existe, que eu ainda não vi, mas negro do cabelo liso, nem não era indiano. E aí ele perguntou, você que é o Igor? Eu falei, é. E aí ele pegou essa bola que tava do lado, assim, de tava uma laranja que tava no meio no lado esquerdo da minha barriga, ele apertou. Ele perguntou onde estava doendo, eu falei, ele apertou essa bola e eu senti um líquido quente espalhando por dentro. E a dor é como se o líquido espalhasse e o líquido absorvesse a dor. E aí foi quando passou 10, 15 minutos, eu apaguei. Apaguei, acordei no outro dia de manhã. Eu tinha ficado literalmente 2 dias sem dormir. 2 dias eu não dormi de dia e não dormi de noite, porque eu não conseguia trocar de posição, porque eu pesava 230 quilos, né? E não conseguia, e eu não podia ficar virando por causa da cirurgia. E eu não conseguia também, eu não conseguia também, a dor não passava, né? E eu apaguei voltei no sábado de manhã, como todos os meus médicos, eram 14 ou 15 médicos, né, que estavam lá à meia volta. Eu acordei assim, que um monte de gente em volta de mim, aí eles perguntaram pra minha mãe se a dor tinha passado, e ela falou, veio um médico aqui, e ele apertou a barriga dele, e depois disso a dor, ele dormiu. Parece que a dor passou. E aí perguntaram o nome do médico, que tinha apertado a barriga. Eu acredito que eles iam xingar ele, né, porque ele tinha apertado a barriga, né, onde a cirurgia, e não acharam.
não tinha nenhum homem médico de plantão, era uma mulher, e ela falou que não tinha ido no meu quarto, porque ela passou em frente, eu tava dormindo, ela não entrou. E aí o que aconteceu? Eu fiz todos os exames lá, passei numa máquina enorme lá de verificação de contraste, fizeram um exame de sangue lá novamente, e viram que meu corpo tava, meu sangue estava tomado por uma infecção, que era pus, literalmente pus mesmo, estava misturado já com sangue. E eles falaram com a minha mãe, ó, a gente vai levar ele para cirurgia de novo e vai tentar tirar essa infecção dele, mas ele provavelmente não vai sair do bloco cirúrgico. E aí eu comecei a rir com a minha mãe, falando com ela, eu tô vendo 2 braços, tô vendo 10 dedos em cada mão, ou seja, já tava me desligando do corpo, né? E aí chegou no bloco cirúrgico, eles tentavam me entubar e vinha aquela gosma da garganta, porque não é fininho, não é um alfinete o cano, né? É uma grossura de um dedo mínimo assim. E aí eles colocaram, mindinho, né? E aí eles tentavam colocar e vinha aquela ânsia de vômito, tentar, e na terceira vez eles me doparam, né? E colocaram o cano. Só que quando eles colocaram esse cano, eu escutei um barulho daquele som que a gente vê mais em filme, né? Aquele quando o coração para de bater. Colocaram e quando eu ouvi isso, eu já tava de frente, que eu falo assim, na parte da cabeça, né? Eu tava de frente pro meu corpo, um pouquinho assim pra direita, e eu via os 3 médicos assim, né? Fazendo massagem cardíaca, e eu olhava e eu pensei, pô, agora eu morri de verdade. Agora não tem como fugir, né? Era a hora de saber se tudo aquilo que eu tinha acreditado antes era verdade ou se tudo era mentira. Imediatamente, quando isso aconteceu, 2 pessoas com aparência humana me agarraram pelos braços. Eles tinham o rosto mais escuro, da cor dessa camisa aqui, um pouquinho mais claro, e que dava pra ver que era uma pessoa, né? Porque não era preto, mas não era limpo, totalmente preto. Tinha algumas partes assim que davam o tom, a luz da sala batia, dá pra você ver que era uma pessoa por causa da boca, o olho era totalmente preto. E eles me agarraram e os 2 me olharam. E quando eu olhei pra direita, pra ver se eu vi quem era, que eu tentava puxar o braço e não mexia nem um milímetro do meu corpo do lugar. E eles não falavam nada, nenhum deles, ele parecia a mesma pessoa dos 2 lados, mas eram pessoas diferentes, porque eu não sei porquê, eu sentia o pensamento deles, não é que eu ouvia, eu sentia. E os 2 me odiavam, mas de jeitos diferentes. Então, assim, eu sabia que eu tinha feito alguma coisa com um e com o outro, mas coisas diferentes em épocas diferentes. Não sei por que eu sabia. Eu sabia que eles me conheciam e estavam me esperando de alguma forma. E aí nós começamos a subir e afastar para trás, bem assim, não era lento, câmera lenta, mas era lento. Era o suficiente para sair do chão e ir para trás. E aí, a partir do momento que nós começamos a ir para trás, nós começamos a passar por um túnel que girava em sentido anti-horário. E, e aí, quando porque o túnel fazia curva, a gente ia para um lado, ia para o outro, e eles iam junto. Não é que eu ia, eles que me puxavam para um lado e para o outro para fazer a curva. Provavelmente eles conheciam o caminho, né? E aí, depois de um determinado tempo, eu comecei a ouvir gritos, comecei a ouvir. Não eram lamentos, eram palavras de pessoas tentando xingar, mas era um xingamento da pessoa, que a pessoa sabia o que estava acontecendo. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Depois disso, nós chegamos num lugar que parecia uma caverna gigantesca, tá? Uma caverna gigantesca, e nós fomos descendo na diagonal e para baixo, frente e baixo. E nós paramos na frente de um homem. Aparentemente um homem, né? Porque ele tinha a aparência de um... Eu não sei quem conhece aquele filme O Dia em que a Terra Quase Parou. Aquele robô que sai da nave para proteger o Keanu Reeves, né? Ele tinha aquela aparência, só que de carne. Totalmente queimado. Ele não tinha rosto. Você via que ele era definido, assim, de corpo,
mas ele não tinha forma assim, de bíceps, tríceps e o formato do olho, não tinha nada. Ele era todo liso, tinha as mãos, mas não tinha ponta de dedo, não tinha unha, não tinha nada. A impressão que dava é que ele tinha ficado queimando por algum tempo, mas não morria. Mas não tinha morrido. E eu, mais uma vez, eu senti a voz dele falando comigo e eu ouvi que ele não mexia a parte do rosto, mas ele falava comigo. E falava, eu te esperei por muito tempo. E quando ele falou isso, ele pegou um livro meio sujo, parecia de poeira e água envelhecida, água suja de barro, o sangue, eu não consegui identificar. E ele passou o dedo no alto mesmo assim, ó. Mas eu vi, eu tava aqui, mas eu conseguia ver de trás, por detrás dele. E eu vi o meu nome sendo riscado, no meio certinho, assim, parecia até uma régua. No meio certinho, em um tom de grafite, assim, só que depois que passava, ia ficando preto. E aí ele só balançou a mão pros dois caras que estavam me levando e ele falou, levem ele. E aí eles afastaram comigo dele, voltando a subir e para trás. E quando chegou uma distância assim de uns 500, 700 metros, eles começaram a me bater com a mão que não estava me segurando. E eu tentava puxar para reagir, para defender de algum jeito, mas meu braço nem mexia. Nem mexia. A impressão que eu tinha é que quando eu cheguei na frente desse cara, além dele riscar meu nome, a minha força, a minha vontade tinha ficado com ele. E eu tinha vontade até de puxar o braço, mas não vinha. Não vinha, e aí quando eles foram batendo, e eu via, às vezes eu via a mão deles passando assim com uma garra e puxando e arrancando uma parte grande de carne. Eu sentia aquela dor aguda, mas não tinha força nem para gemer, nem para falar nada. E quando eu parei, eu olhei, meu pescoço caiu para baixo assim, eu vi que tinha meus órgãos, já não tinha mais órgãos, alguma costela estava quebrada. E eu não conseguia respirar de dor, né? A minha parte das minhas pernas tinham ficado sem osso já. E eles não falavam nenhuma palavra. Eu não conseguia identificar quem eles eram. Esses dois caras. E aí eles afastaram, né? Me colocaram em um tanque. Que a impressão que eu tive era que ele era pendurado. Era como se fosse um coração. E ele... a visão que eu tive era de um coração, assim... Aquela formato assim de bola meio torta, né? Que ela abriu, quando eu cheguei perto ela abriu, eles me jogaram e eu não virei, eu caí de bruço e não virei. E aí aquele balançar dela fechando ali, daquele negócio fechando, eu fui ficando meio de lado assim e tudo escuro. Eu não falava nada, ninguém falava nada naquele lugar ali, era uma bola com líquido. Aí, o cheiro que eu senti era de fezes e um azedo, tipo um ácido, e conscientemente, eu não sei porquê, eu sabia que aquele lugar era para tirar o restante da carne dos meus ossos. Fiquei ali por umas 3 horas, 2 horas, no tempo de lá, não sei quanto tempo foi aqui, hora nenhuma eu consigo mensurar, comparar os tempos, eu tenho certeza que era outra dimensão, comparar os tempos de lá com o de cá, e quando eles me tiraram e já me jogaram em uma cela. Nessa cela, eles não falavam, esses dois caras não falavam nada. Não sei quem eles eram. Me jogaram em uma cela que sem abrir. Eles me jogaram na cela sem abrir ela. Eu passei pela célula, como pela a cela. Era uma cela como se fosse uma prisão, porém com um muro de caverna atrás assim, e que tinha um ser. Esse sim tinha aparência de monstro, mas eu não conseguia ver porque era escuro demais a cela, mas eu sei que ele tinha uma garra, que era tipo uma foice, que eu consegui ficar ajoelhado na cela, que era muito baixinho, não era aquela coisa que você fica em pé, eu consegui ficar ajoelhado assim, curvado, e de tempos em tempos, que eu digo assim, segundos, 30, 40 segundos, eu senti apesar de não ter carne nos ossos, eu senti essa foice passando nas minhas costas e abrindo. Eu sentia minha pele abrindo, e aí ficava ali, eu sentia escorrendo aquele líquido quente nas minhas costas, que não era sangue, porque eu não tinha mais carne, mas eu sentia escorrendo alguma coisa ali, que daí ia fechando, fechando. Quando fechava, vinha de novo. Dava aquele corte e começava de novo. E aí eu
na minha mente só vinha as duas ou três palavras. Não há esperança, não tem esperança, não tem que... E eu só comecei a falar, baixinho, depois eu comecei a falar alto. Não cheguei a gritar, mas comecei a repetir isso, não há esperança, não há esperança. Não sei por que eu falava isso. É... Mas aí depois de algum tempo que eu tava ali, e aqueles cortes ali, foi bastante tempo, não foram 10 minutos, nem 30 minutos, foi bastante tempo. Eu comecei a ver uma luz muito longe, mas como se fosse 1 quilômetro, 2 quilômetros. E com a visão normal a gente não consegue ver uma luz pequena longe. A não ser que seja um carro num breu total, mas com farol alto no breu total. Mas era uma. Mas lá não dava assim que eu via esse cara que me recebeu, esse grande, lá embaixo. Era um tom meio fogo, mas não tinha fogo, igual a maioria das pessoas falam que acha que é o inferno. Ele estava lá em pé, e ele rindo, conversando, assim, dando ordens, recebendo informações, e eu vi as outras pessoas correndo e outros correndo atrás delas, mas essa luz veio como se estivesse atravessando paredes, atravessando paredes. E aí eu soltei a grade, eu não soltava porque eu estava sem força, mas quando eu vi que ele vinha na minha direção, eu soltei. E aí virou um homem. Eu me lembro exatamente do rosto dele. Era um homem, parecia assim, um indiano. Só que um pouco mais claro, cabelo liso, com barba e roupa branca e um cinturão preto. Um cinturão preto, com no meio tinha um círculo. Aí do lado direito tinha um escorpião e do lado esquerdo não tinha nada. Era liso. E ele entrou e mais uma vez ele não falou nada. Ele só parou da minha frente. Eu acho que ele viu que eu não tinha como reagir, não sei porquê. Nós dois fomos subindo. E aquela dor de estar sem carne, e ao mesmo tempo sentir a carne na carne, como se a minha carne tivesse, como se o meu corpo tivesse na carne viva, mas quando eu olhava não tinha nenhuma carne. E a gente foi subindo, e aquele ser que estava atrás de mim, ele não viu a gente sair. A gente só foi subindo, 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 subindo. E quando eu vi que estava chegando o teto, eu apaguei. Apaguei e acordei em um lugar que parecia uma cidade. Essa cidade não tinha população. Como a cidade, por exemplo, eu moro em Minas Gerais, Belo Horizonte, não, você chega numa cidade, se você estiver deitado na rua, você vê todo mundo andando. Né? Não tinha essas pessoas andando. Eu lembro de eu não conseguir levantar o pescoço para olhar, mas quando eu estava olhando assim, eu estava deitado, como se fosse um canteiro, que era de fora a fora. E da cidade. Nesse canteiro era leite. Era leite. Então, quando eu dava as goladas nesse leite, a minha carne e eu sentia uma parte do corpo assim, não era grande, era uma parte assim, ó, assim, desse tamanho assim, tipo um palmo, ela pulsava e crescia de uma vez. E aí eu fui dando as goladas, mas mesmo assim eu ainda não tinha força para levantar. E aí eu consegui pegar, aí do lado tinha um pé de uva, pequenininho assim, de uns 30 centímetros, como se fosse um origami. Só que ele não tinha nenhuma flor, mas tinha umas uvas. Nenhuma folha, mas tinha uvas. Eu fui pegando aquilo ali, comendo e tomando as goladas. Eu sentia nas costas pulsando, as pernas, meu rosto, minha cabeça pulsando. E aquela uva foi me dando força para sentar. E aí quando eu sentei, eu olhei para frente e eu vi um homem, não era um homem, sentado numa cadeira grande. Grande pra gente, né? Para nós seres humanos. Era grande, ele tava assim, como se eu tivesse. Não é decepcionado, ele tava esperando que eu fizesse melhor. Né? E olhando pra mim, ele não falava nada também. E olhando pra mim, aí o da direita dele tava assim encostado também, com o braço esquerdo nele, e apontando pra mim, falando com ele, e eu consegui ler algumas coisas, e algumas coisas que eles falavam vinha na minha mente. Não sei porquê também, que alguma coisa que eles pensavam vinha na minha mente. E eles falavam, não adianta, ele não acorda, a gente já tentou de várias maneiras fazer ele acordar, mas não adianta. Eu esqueci uma parte, tá? Com 6 anos de idade, naquela época que eu comecei a ver aquelas pessoas na igreja, eu tava um dia brincando com a minha irmã e aí a gente cansou, aí eu fui brincando de correr e chutar a bola. Aí a gente sentou na sala e eu comecei a mexer no som, aí eu peguei o fio do som, que estava desligado, joguei por cima assim, fiquei segurando ele e comecei a aumentar e diminuir o volume.
E aí a minha avó tinha me ensinado a falar um palavrão de jeito errado. E eu falei esse palavrão, mexendo no som, falei do jeito errado. E assim que eu terminei de falar, eu ouvi uma voz. Mas a voz era como se a pessoa tivesse uns 50 metros de altura. E ela tomou conta, assim, eu ouvi a voz pelos ouvidos, eu senti a voz pelo corpo e é como se meu corpo tivesse tremido, mas ele não tremeu. Eu não tremi por dentro nem por fora, mas é como se eu tivesse tremido. E ele falou: Igor, não diga isso, Igor. E aí eu perguntei: minha irmã, você ouviu isso? Não. Eu perguntei: minha tia, minha prima, vocês ouviram? Não. Não ouvi nada. E aí foi a primeira. Aí, quando eu contava, né? Não, você tá mexendo o som lá e tava ligado. Não, ele não tava ligado. Eu tava com o fio dele na mão, com aquela tomada lá, tava na minha mão desligado. Então, assim, esse foi um ponto que eu tinha esquecido. Vamos voltar lá na quando eu vi esse cara sentado numa cadeira, que como se fosse um trono, mas não era trono, era uma cadeira normal. E mas era uma cadeira normal que tinha braços, que ele ficava escorado lá, olhando pra mim, prestando atenção em algumas coisas. E aí eu ouvi eles falando: ó, não adianta, eles não acordam, ele não desperta. Não tenho que. A gente pode continuar tentando, mas ele não vai. Ele não tá acordando. Ele não faz o que a gente pede. E aí eu escutei ele falando assim, o grande falando assim: não tem jeito não, a gente tem que mandar ele de volta. A gente prometeu que ele ia voltar. Não, eu prometi que ele ia voltar. E aí esse tava em pé, veio na minha direção, que não era o mesmo que tava lá embaixo, que foi me buscar. Era um outro cara, mas com basicamente a mesma aparência. Tá? Era pele mais escura assim, não era negro igual eu sou assim, mas era um pouquinho, um pardo, um cabelo bom. Nunca, no cabelo deles nunca eles penteavam, e com esse cinturão que eu falei, que era metade escorpião e metade sem nada. E esse não tinha espada, não tinha arma nenhuma. Ele só veio na minha direção rápido, só que à medida que ele veio andando, a luz vinha aumentando. A luz dele, parecia dele, ou parecia sair dele, né? Que ele queria que eu fechasse os olhos. Pelo que eu entendi. E aí a luz era tão forte, branca, né? Que eu não conseguia ficar com o olho aberto. E quando eu abri os olhos, foi alguns segundos depois, 1,5 segundo, 2 segundos depois, a gente estava de frente da Terra. Era a Terra mesmo, uma bola. Só que no que eu vi lá, ela estava parada. Ela estava parada. E aí ele começou a falar, eu olhei para ele, estava na minha esquerda. E ele falou assim: ou você volta comigo para onde você estava, ou você vai para lá e fala o que eu mandar você falar, ou o que eu colocar na sua boca. Não lembro exatamente o termo. E eu olhei para ele assim e falei: então eu vou voltar. Ué. Aí ele falou: então vai. E aí, mas foi uma conversa curta assim. Não teve esse negócio de ficar rendendo, não. Ou vai ou fica. Eu falei: então eu vou voltar. E aí eu comecei a cair. E eu tentei olhar para ele assim de canto de olho, mas quando eu olhei já não vi ele mais. Sumiu igual. Ele sumiu, desapareceu. Literalmente igual o Mestre dos Magos, né? Desapareceu. E aí eu comecei a cair, e eu comecei a prestar atenção para ver se eu via alguma coisa que a gente vê nos livros, né? Continente, eu comecei a ver, só que parecia que tava tudo de coisa para baixo, né? Eu via o nosso continente, aquela parte mais redonda da direita, eu vi do lado esquerdo. Eu comecei a cair, aí no meio da queda, eu já apareci em uma salinha do hospital que eu estava. E eu estava em pé, na frente do meu corpo, e coberto com uma das médicas chorando. Eu lembro dela, não vou falar o nome dela porque eu não convém, porque não. Acho que ela até aposentou. Ela tava lá chorando e parada, chorando, porque a gente acaba conhecendo, né? Acaba falando da vida, dos primos, dos amigos, esses negócios assim. Ela tava lá chorando e eu fiquei olhando pra mim assim, eu não via meu rosto, mas eu sabia que era eu. Não pergunte por quê, eu sabia que era eu. E aí, antes de eu pensar em voltar, em tentar entrar no corpo, alguém me deu um empurrão. Diz que se a gente tivesse em um lugar reto, eu tinha caído e rodado umas 2 vezes no chão. De tão forte que foi. Foi uma coisa assim que eu abri os braços e já caí, já com falta de ar, já dentro do corpo. E aí, tentando mexer o braço, mas muito devagarinho, muito pesado meu braço.
E aí eu lembro dessa médica começando a gritar e gritar, e ela gritava como se estivesse matando ela mesmo. E ela gritava, não, ele tá vivo, a gente tem que tirar ele daqui, tem que tirar ele daqui. Eu me lembro que eles começaram a vir alguns técnicos de enfermagem, algumas pessoas, até da faxina. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele tá respirando, a gente tem que tirar ele daqui. Aí eu lembro que é, demorou algum tempo para os outros médicos descerem, enfermeiros descerem. Ah, ele vai ter vai ter várias infecções, né? Porque por causa da que eu tava, porque tá no necrotério, você morreu, acabou. Eu não tenho cuidado nenhum mais, né? E aí eles me trocaram de maca, né? E me levaram aquela correria. E eu lembro que quando eu passei assim, eu abri o olho mais ou menos assim. Eu lembro de ver o corredor do hospital, não corredor, aquela área onde passam da lavanderia pro hospital, ou vice-versa, onde os carros ficam. Porque o necrotério normalmente fica por ali, né? Eu lembro que tinha mais ou menos umas 30 pessoas olhando pra mim e algumas chorando, porque me conheciam desde criança, né? Porque minha mãe sempre trabalhou no hospital. E aí a gente voltou pro quarto e aí eles começaram eu lembro que é, eu me lembro deles rasgarem meu braço direito para enfiar uma, eu não sei se é catéter que fala, enfiaram na artéria mesmo, para jogar direto na artéria os antibióticos. Eram tubos enormes, grandes assim, grossos de antibióticos. E eu lembro que o médico, depois que eu saí de lá, falou que eram os mais caros que tinham. Tinha antibiótico que custava 200 mil, 150 mil. É, isso ele falou, né? E aí, depois que eles me sedaram, né? Eles me sedaram por 26 dias, né? Depois que eu voltei, eles me sedaram. E aí começou. A minha mãe me conta que eles fizeram uma cirurgia mais 3 vezes, porque a segunda não deu certo, a terceira não deu certo, a quarta que foi dar certo, assim, quarta deu certo, parou de sangrar, parou de infeccionar. E eles reduziram muito meu intestino para poder parar de infeccionar, né? Só que eu fiquei sedado porque tava no meio de uma sepsemia, né? Eu tava muito inchado, e eles não tinham. Tanto que a maca não me cabia. Eles colocavam os braços para fora da maca e eles amarravam meu braço e minhas pernas. E isso lesionou esse braço meu. Eu fiquei com o braço dormente, né? Por causa disso, mas isso é outra coisa. E aí, o que que aconteceu? Eles me. E aí começou a parte da das lutas que eu via, das lutas e mais algumas coisas. Depois que eles começaram, depois que eles me sedaram, poucos minutos depois que eu fui sedado, que eu via minha mãe chorando e perguntando se ela, né, perguntando se como é que eu ia ficar, e o médico falando assim, ó, a gente vai fazer tudo que a gente pode fazer. E porque ele tá com várias infecções, por causa não só por causa do necrotério, mas por causa da sepsemia. E aí, segundos depois que eles me sedaram, eu me lembro de estar em pé, do lado, aí já estava na frente mesmo do meu corpo. E as pessoas, eu vi minhas tias conversando e parecia tudo real pra mim. Só que até o momento que eu olhei na diagonal pra baixo, ou pra baixo, comecei a descer um pouco a vista, eu vi que eu tava deitado na cama também. E só que eu escutava barulho do bip eu não sei o nome daquele aparelho lá que fica controlando o batimento cardíaco. Eu escutava o barulho dele bipando em cima, né? Não sei se ele bipa mais em cima ou mais embaixo. Mas eu olhava e eu via ele subindo e descendo. Eu via meu peito subindo e descendo, então eu estava vivo. Mas ao mesmo tempo que eu via meu corpo, eu comecei a escutar um barulho, como de uma. Imagina uma torcida quando começa aquele grito de. Que tá todo mundo gritando alto. E eles falavam assim, ó. Eles falavam, não deixa ele correr, não deixa ele correr. E aí eu imaginei que era comigo, né? E eu conseguia tocar nas portas. O que eu fiz? Eu fui abrir a porta e fui andando para trás. E eles vindo, eram assim, mais ou menos uns 8 a 15 pessoas. E eles não vinham correndo. Eles vinham, tipo, engatinhando mesmo assim, mas com a ponta dos pés e as mãos no chão, e um em cima do outro. Eram homens, não eram demônios, coisa nenhuma. Não eram demônios que te deformar, não, eram homens, eram pessoas, eram homens e mulheres.
e só que com aparência cinza, outros com o rosto rasgado, é, e alguns com sangue nos braços, ou no rosto, ou no corpo. E eles iam um em cima do outro, pulando, como se um quisesse chegar primeiro. E quando eles iam, assim, a 1,5 m, 2 m, chegar de mim, a primeira vez saiu um cara, como se estivesse em outra sala. Ele saiu, pegou na minha cabeça e me jogou para dentro de uma segunda sala. E eu passei pela parede, caí dentro daquela sala ali. Eu até levantei, olhei para ele assim, porque ele tinha me tirado do corredor. E aí ele não olhou pra mim, ele continuou olhando pra frente. Eu vi o rosto dele aqui, ele tinha o cabelo comprido, mas eu vi daqui pra frente o rosto dele, era uma pessoa normal. Porém, ele tinha o cabelo comprido e estava vestido igual o cara daquela dimensão que eu estava deitado no leite. E o que me buscou naquela dimensão, não sei se diz trevas, né? É, era, parecia o mesmo, pareciam irmãos. Mas esse era branco. Esse era branco. E, e aí, só que esse que entrou, que me empurrou com o rosto, ele tinha uma espada nas costas, que saía do lado direito. Porém, o restante da roupa era igual. Todo branco, com esse cinturão preto. Metade direita, para vocês aí à esquerda, né? Mas a metade direita, um escorpião cortado no meio. E do lado esquerdo, nada. E ele sozinho começou a chutar de frente, assim, esses caras que estavam tentando não me deixar correr. E aí eu lembro que ele tirou a espada, eu comecei a escutar. Eu não escutava barulho de espada cortando, mas eu sentia a pessoa que estava lá de lá, quando passava por ela a espada cortando, ela gritava e eu sentia o desespero dela sendo cortada. Aí, depois, quando ele. Isso era 15, 20. Quando ele veio, passou para 20, para 30, vieram mais dois junto com ele, atrás dele, e começaram a ajudar. E aí é como se o corredor abrisse. Ele alargou, e aí aquelas pessoas que estavam no centro certinho foram pro lado e começou aquela briga ali. E aí, imediatamente, esse cara do cabelo grande, quando ele viu que eu tava só olhando, ele olhou pra mim e falou assim, ele parou, como se tivesse parado o tempo, e falou assim: chame por ele, ou chame ele, ou fale o nome dele. E aí eu falava um nome, que não era. Eu tentei já lembrar, não sei se era Apolo, não sei se era. Eu não sei o nome de uma pessoa. Não era um nome comum, igual no Brasil, João, Carlos, mas era um nome de uma pessoa. E aí, quando eu falei esse nome, eu olhei pra janela e eu vi um cara enorme, maior que o prédio. E ele esticou um bastão pra dentro do prédio. Aí, quando eu peguei no bastão, ele me puxou pra fora e me levantou. E aí, quando eu passei da cabeça dele, ele me colocou como se fosse uma plataforma. Uma plataforma. E aí eu olhava assim, não tinha ninguém na plataforma. Aí eu sentei, tinha uma areia, eu sentei nela. E tinha um mar, não tinha peixe, era só o mar. Via aquele brilho da água assim. Era um brilho, mas não tinha sol. E era tipo assim, como se fosse umas 5h30 da tarde. Aí tinha árvores atrás de mim. E eu lembro que eu sabia que tinha alguém acima de mim, que sabia que eu estava ali, e que aquele lugar tinha sido criado para mim naquela hora. Ele criou, eu não sei por que eu sabia disso. Aquela pessoa tinha criado aquele espaço para mim naquela hora. E eu senti que se eu saísse andando, aquele espaço ia aumentando. Então, mas eu fiquei quieto, lembrando o que tinha acontecido antes, né? Que não sei por que a minha concepção era lá embaixo, a Terra era lá embaixo. Estava distante para mim, né? Tinha um espaço, mas não era espaço abismo, era espaço entre dois mundos. E aí eu ficava ali por algum tempo, ali olhando e pensando em algumas coisas. Mas não coisas bobas, tipo, por que eu tô aqui? Por que eu cheguei aos 30 quilos? Não, eu pensava coisas, a água, quem tá lá em cima, o que é que tá lá em cima, essas coisas assim. Coisas do lugar. Tá? Aí o que acontecia? Quando aquele período passava, eu voltava pro quarto, em pé, na frente do meu corpo.
E quando eu voltei pela segunda, terceira e quarta, isso foram várias vezes. Quando eu voltava, eu começava a escutar de novo. Ou era pela janela que esses caras entravam, ou era pelo corredor. E vinha um barulho batendo, batendo, e não deixa ele correr. Cerca ele, e quando começava de novo, aí vinha esses caras de branco de novo. Com esse cinturão preto e a espada. Daí pra frente todos tinham espada. Ou alguns eram do lado, outro era nas costas, outro tinha uma na frente e uma atrás. Sempre tinha uma espada. E aí, dessa quinta vez, ou quinta ou sexta vez, porque foram vários dias seguidos, o que aconteceu? Quando eu corri pro corredor, vieram muitos de uma vez. Eram muitos mesmo, eram tipo umas 70 pessoas de uma vez. Uma passando por cima da outra, de trás empurrando as da frente. E todos com raiva. Não sei porquê. Todos com uma raiva absurda de mim. E Só que dessa vez eles não me empurraram. Os caras que vieram me ajudar, eles não me empurraram. Eles, conforme eu fui afastando, é como se as entradas da outra sala, das outras salas, fossem chegando pra frente. E aí chegou uma determinada hora que tava tipo 5 metros de mim. O que aconteceu? Quando eu olhei, as salas estavam cheias deles. Era tipo uns 50 de cada lado, 200 de cada lado. E aí eles começaram a sair um atrás do outro, assim, rápido, rápido, rápido. Saindo muitos deles, muitos, muitos. Como se eles soubessem que atrás vinham mais pessoas. Daqueles que estavam querendo me cercar. E eles foram saindo, saindo, assim, como se fosse um... imagina o barulho de uma metralhadora, um atrás do outro, saindo assim, e fazendo... Não era fila, eles saíam de duas filas e faziam uma sem pensar. Eles já iam entrando atrás do outro, assim, rápido, e já foram puxando, empurrando os caras pra frente. E quando eu tava no meio, um deles saiu da fila e falou, sobe. Falou comigo, sobe. E voltou. É como se ele tivesse dado uma ré pra trás, assim, já virou de frente, já entrou na fila de uma vez. E aí quando eu subi alguns degraus, correndo mesmo, correndo. Eu tava fora do corpo, mas eu conseguia andar, né? Correndo, eu subi. E eu cheguei lá em cima, no térreo do hospital. E eu comecei a olhar pra cidade de Belo Horizonte, assim. Aí quando eu olhei pra direita, tava acontecendo uma outra luta. Que eu achei muito estranho, mas era uma luta. E aí eu olhei, e eu vi um senhor todo pálido. Ele era como se fosse uma pessoa de gesso. Barba branca, cabelo branco, o olho dele era todo branco. A espada era branca, o cinturão era o mesmo formato dos outros. Preto, com esse escorpião. Eu via o escorpião, mas era branco. Tudo branco. Ele era como se fosse todo de gesso. É como se fosse uma estátua que se mexia. E aí ele estava lutando com um ser que para mim, na época, eu não consegui distinguir o que é até hoje. Era como se fosse um gato do tamanho os dois eram maiores que o prédio. E é como se fosse um gato preto. E aí eles estavam lutando, só que eu cheguei no meio da luta já. E aí eu olhando para aquele... o gato não me impressionou, que ele era grande, mas ele não me impressionou, mas o cara me impressionou. E eu... Por quê? Porque na hora que eu olhei para ele, imaginei que era Deus. Né? Falei, cara, aquele ali é Deus lutando? Na minha cabeça veio Deus e o diabo. Né? Mas como que eu tinha sido criado no cristianismo. Só que aí na hora que eu comecei a olhar pro rosto dele, eu comecei a ver o gato. Eu olhava pra ele e eu vi o gato. Eu falei, mas esse então sou eu. Eu falei, na minha mente já na hora apareceu, esse sou eu. Mas como assim, esse sou eu? Eu só tô aqui também e tô lá embaixo, meu corpo tá lá embaixo. Não sei porquê. Era eu, era aquele senhor, era eu. Algum tempo, alguns milhares de anos atrás, alguns milhões de anos atrás, não sei. Lutando com aquele ser, que eu não sei a aparência real dele, que pra mim era um gato. E aí, como eu percebi que era né? Ser humano tem que fazer algumas validações, né? E aí eu comecei a ver se eu percebia alguma coisa que me mostrasse que ele era realmente eu. E o que aconteceu? Ele, naquela troca de braços e de pernas, um movimento que ele fez, eu sabia que ele ia girar uma das mãos e na hora a mão direita dele acertar o rosto daquele ser. Que não sei se é trevas, né? Hoje em dia a gente não sabe, não sei mais se existe um ser que pode ser chamado de trevas, uma energia que pode ser chamada de trevas. E aí ele acertou, e quando ele acertou, eu sabia a hora que ele ia acertar,
E eu sabia que ele dá 4,5 passos para trás. Entendeu? 4,5 passos para trás. E foi o que ele fez. Ele deu 4,5 passos para trás e o último ele girou, em sentido horário. E quando ele girou, já puxou a espada. E não é que ele puxou, a espada já veio na mão dele, ele segurou com as duas mãos. E quando ele quando ele estava girando, na minha mente veio e na minha boca saiu espada. E aí na hora eu percebi, não, sou eu mesmo. Só que quando ia continuar a luta, né? Não sei por qual motivo, esse cara que eu falava o nome dele me chamou. E aí ele esticou de novo o bastão e me tirou do lugar. E me colocou nessa mesma plataforma, no mesmo ângulo. Não era em outro ângulo, eu estava no mesmo lugar, naquele mesmo canto daquela praia ali. Eu estava ali parado, não tinha peixe, não tinha gente, era só eu que estava ali sentado. Eu ficava ali com os braços em cima do joelho assim, olhando o mar. Hoje eu tenho a impressão de que aquele espaço que eu ficava ali era como se eu estivesse numa sala de espera, né? Como se eu estivesse esperando para ver se meu coração, que eu tive várias paradas cardíacas, né? Para ver se meu coração ia voltar. Como ele voltava, então eu me jogava para cá de novo. Ou eu caía, ou eu simplesmente saía de lá. Não sei como que eu voltava para cá. Tá? E aí depois disso tudo, o que que aconteceu? Depois desses 26 dias, isso acontecendo sem parar. Sem parar, isso acontecia direto. Era na rua, às vezes eu tava no quarto e quando eu saía pela porta, eu tava no meio da rua, no meio da Andradas ali aqui de BH. E aí eu tava no meio da passarela do Rio Arruras, ali, que é uma passarela que tem ali, que você passa por cima do rio, são uns 10 a 15 metros do chão. Uns 10 metros do chão. Antes de você bater no fundo, né? E aí eu tava ali, aí eu tava cercado e de repente esse cara me puxava. Ou algum desses caras de branco e cinturão preto me tirava de lá. Ou me cercava, de alguma forma. E aí no final desses 26 dias, eu tava parado, né? Aí eu vi o médico falando com a minha mãe, ó, ele não vai andar mais e não vai falar. E quando ele falou isso, um pouco depois que ele falou isso, eu olhei para a direita assim, vi uma porta aberta, com uma luz. E esse primeiro cara do cabelo grande, que ele não aparecia muito, ele saiu, passou por essa porta e ele veio na frente e os outros vieram atrás. E eu falei, pronto, agora os caras estavam me ajudando a resolver o A parte que eu parei foi a parte que eles entraram no quarto, né? E eles colocaram. Assim que eles entraram, o médico falou com a minha mãe que eu não ia andar nem falar. Eles entraram, eu olhei eu tava fora do corpo ainda, eu olhei pro lado direito e eu vi aquele cara de cabelo comprido entrando. E vieram todos eles junto atrás dele. E assim, eles foram entrando devagar, não entrou rápido, igual eu tava no corredor. Eles foram entrando e sem falar nada, nenhum deles falou nada. Ele só entrou e aí ele ficou me encarando, esse de cabelo grande ficou me encarando, eu percebi que ele era o líder deles lá, não sei se líder por hierarquia ou líder só por posição mesmo, assim, de estar sempre na frente. Aí quando ele parou na frente deles e olhando pra mim, direto pra mim, o meu braço do lado direito apareceu essas duas argolas, né, e na cintura. E, como eu disse, o cinturão deles, que era na base da barriga, era do lado direito o escorpião, do lado esquerdo nada. E em mim acendeu do lado esquerdo. O escorpião ficou só metade da esquerda acesa, enquanto eu estava entrando para dentro do meu corpo espiritual, né? E do lado direito ficou nada. Assim, hoje eu sei, né, por causa de algumas coisas que foram acontecendo, eles foram me tirando do corpo algumas vezes, são umas 8 vezes que eles me tiraram do corpo aqui de madrugada e eles não falam nada não, eles só tiram e começam a me mostrar as coisas, que eu vou contar uma segunda parte, porque eu trabalho, não tenho um trabalho secular, né, e além da empresa que eu tô abrindo, mas assim, quero agradecer ao pessoal que teve paciência de ouvir essa mais de 1 hora de relato. Assim, a segunda parte eu vou gravar, porque teve algumas coisas que eu pulei, né, durante a gravação, porque como é uma coisa que aconteceu várias vezes, então eu fui pulando para não ficar 2, 3 horas.
Aí eu vou gravar uma segunda parte e finalizar as vezes que eles me tiram do corpo aqui. Eu não consigo escolher o dia. Eu, às vezes a mesma técnica de energia ou de que eu comecei a fazer depois que eu fiquei indignado de saber que existe uma coisa além do que eu aprendi na igreja, né? É, e é ocultado. Eu comecei a praticar essas tentativas de sair do corpo e resolvi e deu certo 8 vezes. Só que assim, as 8 vezes foram com a ajuda deles, né? E uma vez que eu percebi que não eram só homens, que tinha uma mulher enorme, a maior mulher que eu já vi. A minha parede aqui deve ter uns 4 metros e meio e ela era quase praticamente do tamanho da parede. Então assim, a segunda parte eu conto, eu vou gravar, eu já falei com o Elton já que eu vou gravar. E até mais, até a próxima pra vocês aí. E continue contando, porque é muito bom os relatos. A gente percebe que não tem só uma coisa para acreditar. E tem mais coisa pra gente estudar, pra gente perceber que a gente não consegue saber. Beleza? Até mais pra vocês aí.